Imagina completares o teu primeiro Ironman em 8 horas e 4 minutos, acabando num 5º lugar pro e ainda pedires a tua namorada em casamento poucos dias depois. Pois foi isso que o convidado desta semana fez. Os primeiros 15 km de bike eu fiquei assustado. Eu assim, então mas isto vai ser assim, este ritmo? É que este ritmo, então estes gajos vão-me espetar o quê? Meia hora de avanço? Depois de uma semana muito intensa, Alexandre Nobre esteve no Tricast e falou-nos da sua aventura no Ironman da Áustria, com uma partilha muito interessante sobre a prova e também sobre a sua preparação. É importante tu mentalizares que as condições estão reunidas e que tens coisas a teu favor. Ainda deu no fim para revelar o próximo objetivo, que é já em agosto e que certamente vais querer ficar a conhecer. Não percas este podcast com o triatleta pro Alexandre Nobre. Hoje posso dizer que vamos gravar aqui com o homem do momento do triatlo português, depois de 8 horas e 4 no Ironman da Áustria. Estreia na distância full, com um top 5 na categoria Pro. E a juntar a isso ainda um pedido de casamento. Portanto, acho que tudo junto pode-se dizer que foi uma semana em grande e acredito que esteja bastante feliz depois deste período. Sim, sim, sim. Epá, foi realmente uma semana de muita emoção. Ah, Pronto, primeiro com a minha estreia no Ironman. E depois aproveitei o balanço de toda aquela boa energia e boas vibes para pedir a minha namorada em casamento. Portanto, sim, foi uma semana muito intensa. Mas imagina, o resultado da prova deu-te aquele empurrãozinho ou já tinhas pensado nisso? Não, 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 já tinha pensado, já tinha tudo programado. Corresse bem ou corresse mal, tinha de ser. Mas pronto, assim estava com outra disponibilidade também. E pronto, foi um momento muito bom também. Yeah. E falando um bocado do Ironman, como é que, antes de, se calhar, o ponto de partida da conversa até é mesmo qual é que foi o momento em que tu decides ir para o Ironman, não é? Que é aí que começa esta jornada do Ironman, é quando tu decides ir. Fizeste a passagem para a longa distância há um tempo e decidiste agora, depois de alguns 70.3, fazer o full. Como é que surgiu essa ideia e como é que também tiveste aqui esta coragem de lançar-te para a distância maior, a distância rainha, vá? Sim, epá, imagina, esta eu já tinha a ideia de querer fazer um Ironman este ano, só que inicialmente tinha programado para fazer mais no final da época a minha estreia, porque é sempre um risco, o treino é diferente, não sabes depois como é que vais recuperar e tudo mais. Só que a minha equipa, a P-WAG, pediram-me que, sendo a prova ah, rainha para eles também, e eles eram patrocinadores do Ironman Áustria, que era muito importante nós estarmos presentes. Pronto, eu tive isso em consideração quando tinha aqui a minha época e optámos por fazer então a minha estreia aqui na Áustria, um pouco arriscado eventualmente, mas pronto, eu também este ano tinha mesmo definido então que esta seria a prova principal e o primeiro objetivo. E, e então só fiz um 70.3 antes e a minha preparação foi toda direcionada para esta minha estreia. Uhum. Sim, e a prova da Áustria acaba por ser, não é dos primeiros Ironmans da época, mas até acaba por ser relativamente cedo e, portanto, até te dá a possibilidade de, quem sabe, poder ainda fazer um segundo Ironman se tiveres disponibilidade para isso. Mas como é que foi depois de teres feito a preparação para alguns 70.3, seja de início da época, seja de épocas anteriores, qual é que foi as maiores diferenças nessa preparação que sentiste? Mudanças de treino e também os treinos-chave, quais é que foram e no fundo como é que sentiste esta preparação para o full versus a preparação que habitualmente também já fazes para o 70.3. Sim, imagina, a pré-época já, juntamente com o Filipe, que é o meu treinador, já adaptámos um bocado, começámos a meter um bocado de treinos mais longos na pré-época, mas até a Valência, que foi a minha primeira prova, que acabou por correr mal porque tive um furo na bike,
a preparação até abril foi mais direcionada para o 70.3, apesar de ter incrementado algum volume durante a pré-época, já a pensar no Ironman, mas de abril depois até junho, então aí o treino mudou consideravelmente. E passei a fazer sessões muito mais longas e a ritmos que não tem. É mesmo completamente diferente o tipo de treino que fiz relativamente ao 70.3. Eu vou para um 70.3 e, por exemplo, a nível de corrida, quero correr entre 3,15 e 3,20. E nesta minha preparação não cheguei a correr abaixo de 3,25, porque lá está, num Ironman tu não vais correr esses ritmos e também focarmos muito em trabalhar zonas que vão ser as zonas e vai ser os ritmos em que eu vou tentar executar em prova. E foi a grande diferença de treinos muito mais longos e ritmos muito mais controlados. E também, mesmo a própria natação, acabei por mudar um bocado, não fiz tanta intensidade e acabei por deixar um bocado mais espaço para o ciclismo e para a corrida. E aí foi a grande Uhum. diferença, sim. Mas em termos de trabalho, por exemplo, de zona 4, 5, era raro então incluires na tua preparação. Sim, 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 sim. Isso foi uma das Praticamente grandes foi tudo zona diferenças. 2, 3. Sim, 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 sim. Imagina, eu posso dizer que nem fui à pista, não fiz nenhum treino de pista. E lá está, foi tudo muito zona, porque a zona 4 e a zona 5, eu versus atletas da Ironman, já o tenho. Então é uma zona Sim. que já não preciso trabalhar. O que eu precisava trabalhar é o que eu não tinha, que era o endurance, que era o aguentar aquelas horas todas, sempre ali numa zona 3, e foi isso que nós procurámos trabalhar, pronto. Então foi a grande diferença e fazer treinos de. Eu posso dizer que aqui os meus treinos chaves e que também me deram confiança e fizeram-me ver que estava bem preparado foram treinos, por exemplo, de 160 quilómetros com transição para 20 quilómetros de corrida, algo que nunca tinha feito na vida, não é? Ahm, a um ritmo de Ironman, lá está, tanto na bike, fazia séries que davam um total quase de 3 horas na bike, mas a um ritmo não de 70.3, a um ritmo de Ironman, e depois na corrida também igual. E Uhum. epá, pronto, e fui respondendo muito bem nos treinos e fui-me apercebendo que realmente estava a treinar bem e que me estava a preparar bem. E houve aqui um momento chave também que foi eu tinha planeado fazer o Campeonato da Europa de média distância aqui pelo meio, só que entretanto tive ali uma semana doente, que perdi algum treino para o Ironman e optámos por não ir ao europeu porque não estava em condições e tinha perdido algum treino e o foco era o Ironman, por isso foi uma decisão importante. Uhum. E falando dessas sessões-chave de bike e corrida, depois também fizeste muitos treinos de 30 km e de 28 e até penso que um bocadinho mais de 30. Mas nos treinos de bike, como é que era? Era tudo zona 2, tinhas tarefas e depois também essa corrida no Brick, como é que era? E, e depois mesmo em termos das corridas longas, qual é que foi a corrida mais longa e como é que também foste progredindo? Ahm, para as pessoas terem uma noção. Uhum. Sim, a bike, imagina, fiz a zona 2 muitos treinos também, mas tinha sempre um treino a meio da semana que até, como tu também, fiz vários nos rolos, mas era um treino mais intenso, ou seja, ainda ali um bocado de zona 4 e ainda como se fosse uma preparação para 70.3, do estilo Sim. 5 ou 6 vezes 10 minutos, e isso fazia esse treino de bike a meio da semana. E depois o treino longo de bike, que havia semanas em que foi brico, outras que não, mas rondava sempre ali os 150, 160 quilómetros. Era sempre séries Zona 3, Ironman Pace, do estilo 4 vezes 45 minutos, uh, 5 vezes meia hora, pronto. Eu andava sempre aí do Yeah. género disso, ao pace de Ironman, em que no total contabilizávamos quase 3 horas de séries, sendo que no Ironman
eu esperava fazer 4 horas e algo. Então andávamos ali nos 3 quartos de trabalho na bike. Pronto. Quanto à corrida, sim, o meu treino maior que fiz foi de 34 km. E fazia sempre séries de progressivas do estilo, imagina, uh, 3 vezes 45 minutos também, em que ia progredindo, começava a 3,50, depois fazia o segundo bloco a 3,40 e depois o terceiro bloco a 3,30. Pronto, eu sabia que 3,30 não era o ritmo para o Ironman, mas também, pronto, também podemos trabalhar um bocadinho abaixo do ritmo que vamos depois de correr. E isso deu-me confiança porque via, pá, se eu consigo fazer aqui 34 km a média de 3,40, pá, sinto que estou bem preparado. Pronto. Claro que depois no dia da prova, com os 180 é diferente. Mas nos bricos também vi isso, porque o meu melhor treino e o meu melhor brico foi 2 semanas antes, em que fiz 160 km com as tais 4 vezes 45 minutos a ritmo de Ironman e depois transição para 20 km de corrida em que fiz a 3,35. Obviamente que foi um bocado ambicioso, tal como me aconteceu no dia da prova, comecei demasiado rápido. Mas aí eu vi, epá, estou bem preparado e se eu conseguir sair logo a seguir à bike a este ritmo, no Ironman, se tiver um bocado mais controle, vou conseguir fazer a maratona a um ritmo forte e pronto, foi isso. Sim, e acho que acabou por ser uma preparação até longa, tiveste bastante um bloco grande e se calhar por isso também consideras que não teres ido ao europeu possa ter sido positivo para esta prova em específico. Mas foi esse acumulado de sessões boas que te trazem aquela confiança que se calhar para um primeiro Ironman acaba por ser muito importante, porque nunca fizeste, então o treino é muito importante não só para a preparação, mas também para a confiança do género, esta distância eu conheço minimamente e já não vou para o desconhecido completo. Vais para o desconhecido de fazer tudo seguido e nas distâncias certinhas, mas já fizeste pelo menos na bike e certamente na corrida muito perto disso, as distâncias que vais encontrar e ganhas confiança. E como é que foi ao longo das semanas? Aquilo vai acumulando o treino, a fadiga, não é? E acredito que haja ali um momento em que as coisas começam a sair com alguma dificuldade, porque é o processo de treino e é o chegar àquela fase final de preparação em que já estás no pico de carga, estás a fazer as sessões mais longas e estás também já a trazer a fadiga das semanas anteriores. Como é que tu geriste isso e também alguma coisa que possas ter feito nesse período para te ajudar a conseguir passar essa fase mais difícil da preparação? Sim, sim, imagina. O cansaço é evidente, isso começa a acumular, mas isso, seja para Ironman ou para 70.3, quando estamos a fazer um bloco de treino, as semanas finais, as últimas semanas, são sempre mais duras e tu começas os treinos já cansado, não é? E tive alguns Sim. treinos que foram difíceis nesse sentido. Mas surpreendentemente, pá, tive vários treinos porque eu também depois tinha uma boa recuperação quando tinha estes treinos mais longos. Depois tinha a seguir 2 dias mais calmos de recuperação e isso era fundamental. Pronto. Até, por exemplo, normalmente quando fazia o treino de 30 km, no dia a seguir não tinha corrida e tinha só um dia tranquilo de natação e bike. Isso ajudava bastante na recuperação. Mas surpreendentemente, nos dias que me sentia cansado, no início gostava muito até entrar no ritmo, mas depois entrava no ritmo e a coisa ia saindo. E tive Uhum. alguns treinos assim que até me surpreendi a mim mesmo de epá, pô, isto agora a meio do treino estou-me a sentir melhor. Ahm, mas pronto, depois também a nível de recuperação e as massagens e isso, tive algum cuidado com isso. E o próprio descanso em si, o sono e tudo mais, é sempre um momento-chave e fundamental. E acho que consegui gerir bem isso também. E houve aqui uma coisa muito importante,
foi nestes treinos treinar a nutrição, que acaba por ser um desafio também no Ironman e para quem nunca fez. Ahm, e tentei sempre treinar e mesmo nos treinos tentei seguir o plano que já tínhamos definido para a prova, para me adaptar, pronto. E eu estava com um bocado de medo porque quase todos os treinos, por exemplo, de brick, eu a meio tinha de parar, porque estava com dores de barriga. Pronto, e fiquei um bocado assustado. Aí, se isto não acontece não era bem, vou ter de parar. Até cronometrei, até cheguei a cronometrar quanto tempo é que eu demorava para ver. Se isto não acontecer, quanto tempo é que eu vou perder. Eh, mas pronto, isso também foi um desafio gerir a parte da nutrição. E tu nos treinos fazias as quantidades de hidratos de carbono que estavas a pensar fazer na prova ou fazias sempre um bocadinho a menos? Fazia sempre um bocadinho a menos, já. Mas pronto, epá, nestes treinos mais importantes tentava aproximar-me, mas lá está, acabava sempre por fazer um bocadinho a menos, mas já sabia que se fizesse aquela quantidade, no dia da prova era só um bocadinho a mais e isso era fazível, pronto. Eu acabei por não arriscar por causa destas dores de barriga em gesto de cafeína e acho que correu bem nesse sentido, que a cafeína acaba sempre por dar um bocado mais volta à barriga e, e optei por não levar nenhum gel de cafeína para reduzir ao máximo o risco de ter problemas intestinais. E isso funcionou. Pronto, acabei por, no dia da prova, ahm, dar-me bem com o facto de não ter levado géis de cafeína. Uhum. E, e então, depois em prova em si, não tiveste os tais problemas que experienciaste a treinar. Não, 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 não. Pronto, epá, em prova, imagina, em prova, ah, a nível de intestinal e mesmo a ingerir os hidratos todos que tinha para ingerir, isso correu tudo muito bem. Nunca, nunca senti problemas. E mesmo na bike consegui cumprir mesmo o plano que tinha definido. E depois a correr não tive qualquer problema intestinal, o que pronto, era um dos meus medos também. E nesse aspecto correu também bem. Uhum. Depois, em relação ao. Portanto, fazes a preparação, mas toda essa preparação acaba depois por se resumir àquele dia da prova, não é? Um, e como é que tu geriste também aqueles dias antes da prova? Porque acredito que ir fazer uma distância como a Ironman, algo novo para ti, onde a parte nutricional acaba por ser muito importante e acaba sempre por trazer também um acréscimo de pressão de ok, tenho de controlar isto muito bem. A parte da gestão do ritmo, saber o que é que vai acontecer naqueles últimos quilómetros da maratona. Acredito que haja sempre bastantes incertezas e como é que tu nos dias, como é que viveste aqueles dias antes? Eu pelo menos tenho a percepção que ali na Áustria é espetacular, é uma venue brutal, é uma prova muito gira e a envolvente toda é brutal e acredito que isso também tenha sido parte de uma boa experiência. Mas como é que foi aqueles últimos dias, aquele nervosismo? Como é que foste lidando com aquela aproximar de prova? Lá está, naquele período que antecede a competição, que eu acho que é sempre chave, porque vem uma preparação grande e depois há o taper e há aqueles dias antes da prova, e por vezes esses dias parece que não, são muito importantes. Às vezes pequenos erros ali podem impactar a prova. Como é que foi? E também depois então entrarmos na prova, que acaba por ser o principal. Uhum. Sim, sim, é isso. Imagina, relativamente ao taper, eu sendo que isto era o objetivo principal desta primeira metade da época, começámos o taper quase com 2 semanas de antecedência, ou seja, o meu último break forte foi no domingo, 2 semanas antes da prova. E depois tive ali mais um treino a outra intensidade e descansei mesmo bastante bem para a prova. Um, e acho que isso, quando tens mesmo um objetivo concreto de uma prova muito importante, deves fazê-lo. Eu, pelo menos, dou-me bem com isso. E descansei bem e senti que consegui recuperar durante essas 2 semanas, porque às vezes, se descansares só uma, não é suficiente e parece que aquela primeira semana é assim meio estranha. O corpo vem de uma Exato. carga muito grande e às vezes pode reagir mal.
Então, por segurança, as 2 semanas eu saberia que iria correr bem e senti-me bem. Ahm, e é isso, imagina, eu fui para a semana da prova, ah, eu sabia, no Ironman, lá está, epá, não há como se não treinares, é mesmo o triatlo no geral, mas quanto maior a distância, mais ainda parece que isso se reflete, se não trabalhares, se não treinares, também não vai haver milagres, pronto. E eu sabia que estava bem treinado, sabia que tinha feito uma boa preparação. Inclusive, estavam a dar muito calor ao dia da prova, o que para mim é algo que me beneficia, porque estou habituado a treinar no calor e gosto, sempre me dei bem. E comparativamente com os outros atletas, acho que isso acabava por ser um trunfo a mim. Eu próprio também me mentalizei disso e acho que isso também é importante. Tu mentalizares que as condições estão reunidas e que tens coisas a teu favor. E eu joguei muito isso para a minha cabeça também de, olha, vai estar um dia muito quente, vai haver muita gente que vai estourar, vai haver malta que não se vai dar bem com o calor, e portanto também estava confiante nesse aspecto. E sim, a prova, a semana da prova foi uma semana também muito descontraída, muito boa, porque cheguei com tempo, eu viajei na quarta-feira, a prova era só domingo, e como era uma prova da minha equipa, que a minha equipa, eles eram patrocinadores da prova, as condições foram ótimas, fomos super bem tratados, ficamos no hotel oficial que era a 100 metros da venue. Deu para ver o percurso, deu para ver tudo com calma, descansar, resolver uns problemas que aconteceram. Cheguei lá, o meu cabo, o shift do extensor estava cortado e não estava a funcionar. Resolvemos isso sem stresses, tudo muito Exato. suave, Faz muito diferença. tranquilo. Faz diferença tu não estares estressado antes de uma prova e isso contribuiu também para estar mais leve nesse sentido, pronto. E depois eu também, lá está, como era o meu primeiro Ironman, também não quis criar grandes expectativas, apesar de que sabia que estava bem treinado e sabia que podia fazer uma boa prova, não quis meter expectativas em mim porque lá está, era uma coisa desconhecida e não saberia como é que me ia sentir no dia da prova e como é que ia reagir a uma brutalidade que é fazer um Ironman, né? Sim. Não, eu acho que tocaste aí em pontos bastante importantes. Acho que o primeiro ponto do taper, quer dizer, eu acho que especialmente quando tu fazes preparações muito fortes para uma prova, é muito importante fazer as tais 2 semanas. Se fizeste um grande bloco, por vezes quando se faz uma semana só, é naquelas fases em que estás a competir muito e também, pronto, se fazes 2 semanas de taper e tens provas constantes, nunca estás a treinar. Portanto, acabas por aí então, pronto, fazer aquele pequeno taper que não te dá para estar a top, mas também pelo menos não perdes demasiada forma entre provas. E acho que isso é algo que claramente para quem. E a maioria das pessoas que nos está a ouvir quando está a preparar um Ironman, está a preparar o Ironman, não está a preparar mais prova nenhuma e portanto fazerem um taper com tempo acho que é um ponto muito importante que tu referes. E depois eu já falei aqui disso no último podcast que é faz uma diferença brutal tu teres a logística toda feita para ti, do género, tens a piscina para nadar ao pé de ti, estás ao pé da prova, andas a pé para todo o lado, tens as refeições, isso tranquiliza-te muito. Quando vais para uma prova e tens mil e uma coisas para tratar e tens imensos percursos para fazer de um lado para o outro, é o cansaço, é o stress e depois as coisas começam a acumular, enquanto que se as coisas forem feitas com naturalidade e a sair ali fácil, parece que tu próprio vais para a prova mais leve. E sem dúvida que isso da facilitação acredito que possa Sim, ter sim, sido feita. nós até tínhamos piscina no hotel e tudo, estás a perceber? Pois, Então, eu vi. nesse sentido, aquilo, epá, Com as foi. cordas e isso, Sim, brutal. sim, sim, foi tipo, estava tudo reunido para. Precisa só Pronto, para. descansar e o corpo recuperar ao máximo. Exatamente, Yeah, exatamente. Yeah. Isso faz diferença, parece que não, mas esses pequenos detalhes fazem todos a diferença depois, quando é o dia da prova. yeah. E a parte do calor eu acho que também foi bem a forma como pensaste e abordaste isso foi bom por do género, claro que o calor torna a prova mais dura para ti e para todos, mas vai tornar em teoria mais dura para quem não tá tão habituado. E já que apanhámos aquele período tão quente neste caso tu a preparaste para o Ironman
apanhaste tanta dose de calor que, olha, viste aquilo como um benefício e quanto mais calor tiver, melhor para mim. Vai ser duro, vai, mas vai doer mais se calhar aos outros e acho que essa vantagem é grande e às vezes quando é ao contrário também tentarmos ao máximo não deixar que aquilo entre na nossa cabeça. Se estivesse a chover e frio, era Exato. tentar estar um mínimo a sentir o impacto das condições, mas acho que quando as condições jogam a favor é mesmo usar isso para tentar ainda dar aquele boost extra de confiança. Uhum. Sim, sim, sim. Foi isso que aconteceu. Yeah. E é isso, pá, apanhei aqui dias muito quentes também e que fiz estes treinos duros com essas temperaturas, portanto já sabia o que é que tinha feito nessas condições. Lá está, não é que eu achasse que não fosse sofrer, eu com o calor também sofro mais do que se não tiver calor. E toda a gente, apesar de gostar ou de me dar melhor do que se calhar Piora a performance, outros, claro. piora a performance tanto para mim como para os outros, piora a performance para todos e sofres mais também. Mas pronto, é isso. Acabei por também meter isso na cabeça como um trunfo que eu tinha e também acho que resultou bem naqueles pensamentos que tu tens durante 8 horas. Uhum. E pronto, entrando na prova, uh, fazes 8 horas e 4 é uma prova que não é, acaba por não ser uma prova muito rápida, a da Áustria, pela dureza da bicicleta, que não é uma bike muito rápida, e depois lá está o calor também acrescentou aqui dificuldade, e a natação sem fato também, pronto, é sempre mais lenta. Um, a natação acabas por sair ali bastante perto da frente, num segundo pack. O primeiro pack era difícil de ir lá com o Lucas da tua equipa, a voz-te a puxar, é um excelente nadador, mas acredito que a natação tenha sido boa. Depois a bike foi 4 horas e 20 e pouco, penso eu. 26. 4 e 26. 26. É. Acabas por estar ali num grupo perseguidor. E a maratona, penso que estive a ver, fizeste a par de mais dois atletas, o Mickey Weiss e o norueguês que faz terceiro, ali os melhores parciais com 2,42, como tu disseste, passaste uma 16, acaba por ser um parcial super Uhum. rápido para a primeira meia, pagaste ali um bocadinho no fim, mas conseguiste gerir muito bem. Como é que foi na tua cabeça assim o cenário de prova, desde ali da natação depois até ao meta, que acaba por ser ali um. E também acaba sempre ficar esta dúvida: são 8 horas, e se pareceu 8 horas, ou pareceu menos ou mais? É sempre uma. Yeah, yeah, yeah. Olha, Depende. começando pelo fim, por essa pergunta. Lá está, pá, como ainda por cima as sensações foram boas, eu olho para trás e parece que não foram 8 horas. Aquilo passou, parece que foi a correr e epá, só tenho boas memórias. Apesar de os últimos 10 km da corrida ter sofrido muito, mas no geral acho que passou muito rápido. Mas porque as coisas também correram bem. Acho que normalmente quando isso acontece, Uhum. o balanço é que parece que foi tudo. Passou rápido, pronto. Exato, faz Mas sentido. pronto, voltando então ao início da prova, à natação. Ahm, Sim, epá, era uma natação sem fato, por isso ia ser mais uma natação mais lenta, mas o meu nível de natação não é top da frente, mas comparativamente com a malta do Ironman e tudo mais, acho que acaba por ser uma vantagem. Pronto, e o facto de ser uma natação sem fato também acaba por ser uma vantagem para mim. Sim, sim. Houve Eh, muitos atletas, por exemplo, o Joe Skipper sim, perdeu sim, imenso sim. tempo. Houve Perdeu atletas imenso tempo na água. Sim, o sim. alemão também, o Yannick Stoll, que eram Uhum. dois candidatos. Exato, porque lá está, ainda por cima aquilo é um lago, não há sal, o flutuar ainda é menos do que se estivesses no mar e sendo sem fato ainda dificulta mais a natação. E eu, epá, encaixei ali, eu parti, no início meti-me logo nos pés do Cris e do Lucas e nos primeiros 400 metros ia ali em terceiro ou quarto, só que o ritmo ia um bocado forte mais e depois o Simão Viana da minha equipa acabou por me passar, que eu já estava a abrir um bocado de buraco, e, e depois eu acabei por ficar ali num grupinho com o Clément Mignon, com o Josh Lewis e com o Chevrolet, e o resto da natação, tirando ali os primeiros 400 metros que senti que ia um bocado acima.
das minhas capacidades. Depois o resto da natação senti-me sempre muito em controle. Fiquei assim, sempre ali na terceira posição, nós éramos quatro, eu fui sempre ali em terceiro. E confortável, senti-me muito bem por acaso na água. E sim, até fiquei um bocado surpreendido quando saí da água porque vi que estava relativamente perto da frente e as sensações tinham sido boas. E depois fiz logo uma transição muito fácil, muito rápido. Ahm, e iniciei a bike então com esse grupinho de quatro que eu sabia que ia ser Que eram fortes na bike. eram muito fortes, exato. E, pá, e nós começámos os primeiros, eu fui com eles os primeiros 15 quilómetros, epá, ia a fazer potências superiores ao que faço em 70,3. Ahm, epá, e aos 15 quilómetros eu tomei a decisão de, epá, olha, havia lá a seguir à Head Station, eu decidi ficar para trás e meter o meu ritmo porque vi que se continuasse àquela intensidade que as coisas não iam correr bem. Claro, claro. E o que é que Pronto, vais a e essa, pensar? Porque imagina, a prova, assim, uma pessoa está a competir, não é? E é tramado às vezes dizer, às vezes dá para ir, mas a questão é tens de pensar o que é que ainda falta, não é? E, exato, exato, exato. e apesar das Não, boas não, não, sensações, às vezes tens de abdicar, mas o que é que tu sentes? É tipo, mas esta malta não vai fazer um full? foi isso que eu honestamente, os primeiros 15 quilómetros de bike eu fiquei assustado. Eu assim, pá, então mas isto vai ser assim, este ritmo? É que este ritmo, então estes gajos vão me espetar o quê? Meia hora de avanço? Pois, Eu fiquei um bocado assustado, mas disse, epá, não, eu vou, sei que tenho um avanço grande para o grupo de trás, vou meter o meu ritmo, talvez eu, metendo o meu ritmo, me encontre e ainda há muita prova, pronto, e tomei essa decisão, não é fácil, não é, tu optares por ficar por trás, mas o que é certo é que eles realmente foram mesmo muito fortes no início para apanhar o grupo da frente. E eu, do quilómetro 15 ao quilómetro 30, fiquei sozinho, fiz esses 15 quilómetros sozinho. E foi ali um momento também que ia sozinho, deu para repor, deu para comer, bebi. E no topo da primeira subida, a meio da primeira subida, eu olhei para trás e vinha um grupo de 15, que era o grupo perseguidor, que me apanharam mais ou menos no final da primeira subida assim mais inclinada. Pá, e eu aí encaixei no grupo e foi aí que encontrei o meu ritmo, pronto. Curioso que depois aos 60 quilómetros o Chevrolet, que era um dos favoritos, que era o que tinha ganho o ano passado, que forçou no início a ir com o Clément Mignon e com o Josh Willis, uh, passámos por ele e ele nem colou, pronto, aos quilómetros 60. Portanto, eu se calhar se tivesse feito o mesmo, ia-me acontecer exatamente o exato. mesmo. Portanto, acho que foi uma das decisões chaves da minha prova, foi ter essa noção. E a partir do momento em que entrei naquele grupo, encontrei ali o meu ritmo, e senti muito bem na bike. Houve ali um momento ao quilómetro 80 e tal, que o Mickey Wise, o norueguês e mais outros dois, eu acho que eram quatro, deste grupo de 15 que atacaram. E foi na parte da subida. E eu, nessa altura, acho que estava para em sexto do grupo, tinha só um gajo à minha frente. E nessa altura eles começaram a abrir um fosso e eu fiquei meio na dúvida, estava-me a sentir bem. E foi do género: vou ou não vou, vou ou não vou. E olhei para trás e ninguém passou. E eu, epá, ainda falta metade do ciclismo. Se calhar vou jogar pelo seguro. E optei por não arriscar. Pronto. E fiquei naquele Uhum. grupo. E estes quatro acabaram depois por nos ganhar 4 minutos e tal. Foram os que acabaram no pódio, pronto. E foi o que eu disse depois no final: epá, eu tomei esta decisão e não me arrependo nada. Eventualmente no futuro, se calhar, poderei arriscar, não sei. Aquilo era um momento de prova em que eu podia ter Sim, arriscado, sim. tentar ir com eles e depois não corria tão bem, ou não. Isso fica sempre o Sim, sim, se. sim. Ahm, E eu acho que isto é quem corre nas provas como profissional tem essa noção e às vezes as pessoas não têm a noção, mas são momentos lixados, são momentos tramados uhum, porque tu por vezes tens capacidade, por outro lado tu sabes o que falta e no Ironman imagino que ainda seja mais dúvida porque
é mesmo muito que falta, não é só uma meia maratona, é uma maratona e ainda mais, se calhar 90 km, portanto é mesmo muito. Um, e a pessoa sente que ali é o momento que tem de tomar a decisão e depois tens de perceber. Muitas vezes também estás a contar que alguns atletas do teu grupo possam fazer algo que depois podem não fazer, e portanto é tramado porque tens de considerar a tua energia, quem é que está a competir contigo, as diferenças, também onde é que tu queres acabar a prova, qual é que é o objetivo. E ali passa muita coisa na cabeça e às vezes é como tu dizes, é um momento-chave ali, ou vais ou ficas, e se ficas tens de aceitar que depois é para ficar, não é? Uhum. E pronto, é pá, Exato. gastas mais, e às vezes eu não tenho a noção se, por exemplo, se calhar se tu tivesses ido, se aqueles 4 minutos iam pesar para a corrida, ou se, por exemplo, fazias aquele pique e depois estabilizavas com eles e até ias. Pois, exato. Hum, Sim. é Nem sempre eu, uma dúvida e, e às é, vezes a malta é arrisca, isso. quebra e é aceitar. É isso. Mas pronto, é tal coisa. Eu, como era o meu primeiro, optei por jogar pelo segundo. É evidente que se me dissesse assim, epá, se eu estivesse ali, se calhar numa próxima que tenha a ambição de discutir o pódio, epá, se calhar vou arriscar, não é? Mas agora Isso. neste, como era o meu primeiro, epá, achei de todo que não seria prudente arriscar e olhei para trás e ainda tinha pá, aí quase 10 gajos atrás de mim e ninguém tentou fazer a junção e a ponte e pensei, epá, se calhar vou ficar aqui. Depois na segunda volta de bike senti-me muito bem, até estava com folga e na parte final, na última subida acabei porque nas subidas eu senti muita facilidade, porque lá está, sou mais leve do que a maior parte deles e quando era a parte das subidas era onde eu tinha mais facilidade. E na parte final acabei por eu e mais três acabámos por nos destacar do grupo onde íamos e fizemos os últimos 15 km os três sozinhos. Porque lá está, porque vi que estava bem e senti-me muito bem. Eu acho que eu até me senti melhor na segunda parte, do que na primeira. E a nível de potências ia fazer mais ou menos o mesmo, mas senti-me muito bem na segunda parte do ciclismo, o que não estava todo à espera, porque lá está, era território um bocado desconhecido para mim. E pá, acabei o ciclismo com. Não estava com pernas frescas, mas acabei bem. Acabei, não foi um ciclismo que eu desmontei, comecei a correr e pensei como é que eu vou correr uma maratona. Não. Vi que estava bem e que as coisas iam correr bem. Uhum. E para termos uma noção, mais ou menos que potência de NP é que, por exemplo, estavas a fazer no início e depois quanto é que deu da bike toda de NP? Pronto, eu fiz de NP 283 de NP e pronto, no início, nos primeiros 15 km, ia com 310, o que era realmente demasiado. Eu, inclusive, tinha definido o target de 270, por isso é que tive a consciência de que tinha de ter alguma calma e acabou por ser a potência acima do que tínhamos planeado, não muito acima, mas lá está, mas acabei bem e com alguma margem. Uhum. Tanto que descalcei e estava ok, não estava super derretido dos 180 km e vi que as coisas iam correr bem. Especialmente porque lá está, eu antes da prova, eu não tinha metido grandes expectativas, mas honestamente para mim ficar no top 10 seria já uma estreia muito boa. E a minha namorada estava-me a apoiar, assim como alguns amigos e a família do Christophe, que também estavam lá e passaram o tempo todo connosco e também nos iam dando indicações. E o nosso diretor desportivo também esteve ao longo do percurso e estávamos sempre a dar referências. E lá está, eu tinha definido do estilo, pá, eu quero saber como é que estou, se estou perto do top 10, qual é que é a minha posição, quanto tempo. E a verdade é que eu descalcei da bike e a minha referência já não queria saber tanto do top 10 porque vi que estava perto do top 10 e aí foi aí que comecei a pensar
ok, tipo, isto se calhar é possível um lugar mais ambicioso. E depois, pá, cheguei à transição, já estava um bafo descomunal e, e comecei a corrida e dou por mim, ligo o relógio e ele não estava a localizar satélites e não consegui ter GPS no relógio, estava-me a dizer que eu estava a correr a 4:40. Então o início da corrida não sabia a quanto dia. E depois as placas dos quilómetros também havia umas que eu via, outras que não via, porque depois lembrei-me, passado quase 10 quilómetros de género. Bem, o que eu Yeah. vou fazer, se calhar, é Fazes as contas e. vou tirar lap, mas já tinha 10 quilómetros quase nas pernas, só que havia quilómetros em que eu via as placas, outros que não via, não sei, ou não estavam, se calhar estavam, é que não via. Então daí ter começado um bocado descontrolado a minha corrida, porque o meu objetivo que eu tinha definido como plano era correr entre 3:45 de média. E se estivesse num bom dia poderia fazer um pouco abaixo, mas como estava muito calor, sabia que se corresse a 3:45 ia ser uma corrida fenomenal. Mas a verdade é que, epá, pronto, lá está, passei a meia maratona a 1:16. Uh, e estava com um ritmo demasiado ambicioso. E depois acabei por pagar um bocado no final, também por causa disso. E os últimos 10 quilómetros foram mesmo terríveis. Inclusive ali para aí ao quilómetro 35 mais ou menos, comecei a ver o chão meio a tremer e entrei um bocado em pânico porque já estava em quinto. Eu rapidamente, eu acho que aos 21 ou 22 já estava praticamente em quinto. Pronto. E nesse momento, o que é que também foi, fez com que eu fosse descontrolado? Foi que toda a gente estava a incentivar a dizer que, pá, corres a esse ritmo, ainda vais ao pódio. Então eu, Pois. a meio comecei a sonhar com o pódio, daí estar a correr a esse ritmo, porque se continuasse mesmo com um estourozito no final, ainda era possível chegar ao pódio, só que não. Eh, a Claro. tareia que levei, a tareia que levei nos últimos 10 quilómetros foi mesmo muito penoso. ehm, e inclusive, como estava a dizer, ali ao quilómetro 35 comecei mesmo a sentir muito mal e a ficar meio zonzo e a ver o chão meio a tremer e meio a fugir e por momentos pensei, pá, será que eu vou conseguir chegar ao fim? Comecei a ficar com um bocado em pânico e parei e a partir daí aquilo havia muitas head stations, isso estava muito bem conseguido por parte da organização e a partir daí em todas as head stations parava para beber 2, 3 copos de Coca-Cola, meter a cabeça dentro do balde gelado e meter o gelo no cap e, pá, e esses 2 quilómetros do 35 ao 37 foram assustadores, mas depois acho que a Coca-Cola entrou aqui no sangue e voltei a renascer e pronto, e consegui acabar. Mas sentes que foi um bocadinho falha de nutrição ou descuraste ali numa fase qualquer crítica um bocadinho a nutrição? O que é que, ou falta ali de eletrólitos, sal? Sim, imagina, eu tinha metido aquilo nós tínhamos, acho que foi isso, apesar de eu ter seguido também relativamente bem o plano de nutrição na corrida. Só que qual é que foi o problema? Aquilo havia personal head stations, só que era só ao quilómetro 10 e ao quilómetro 30. E eu tinha metido bidões, aquelas garrafinhas de plástico que são maleáveis que tu consegues guardar aqui no bolso de trás. E tinha metido dois de 300 mililitros para a corrida. O que acontece? No primeiro quilómetro, aquilo estava uma confusão. Eu passei lá, eles tinham vários sacos, imagina, 3.000 atletas, e aquilo era só sacos por todo lado. E eu passei lá e estava com entusiasmo e não vou parar. Tipo, vi que ia perder muito tempo ali e não vou parar. Continuei. O problema é que depois, só ao quilómetro 30, é que voltavas a ter o saco com a tua personal head station. Foi quando eu, no quilómetro 30, aí já perdi um bocado de tempo e fui lá buscar a minha garrafa que tinha hidratos e eletrólitos lá dentro. Pronto. Só que também estava super quente.
Então, por causa do calor, aquilo aqueceu. Pá, eu dei 2 golos àquilo e pensei, epá, isto vai-me fazer mal à barriga também. Estava a escaldar e acabei por não tomar. E acho que Yeah. isso acabou também por ter um bocado de influência. Epá, e pronto, e também toda a gente leva com, com esse empenho nos últimos quilómetros. Claro, é Acho o que que leva. é muito difícil tu conseguires manter um ritmo constante, mas também acho que foi o descontrole inicial que acabou por ter consequências depois na parte final da corrida. Mas ainda assim, lá está, consegui gerir bastante bem. Eu acabei por fazer ali 2 km para aí a 4,15, acho eu, uma coisa assim, ou 4,20. Esses tais dois que passei mesmo muito mal. Mas depois consegui, Sim, já não não foi estava. nada de. Não foi uma quebra estrondosa, não foi Sim, sim, tipo sim, sim. de E eu ficares a aí, pé, claro. exato, eu aí foi do género, epá, vou tentar estabilizar aqui a coisa para não ficar a andar, né? A malta que E está a cons... ouvir até também deve estar a. Quer dizer, está aqui a dizer que estou para 4,15 numa maratona, de um yeah, Ironman, e há yeah, yeah. muita malta que nem 1 km faz a 4,15. Sim, sim, sim. Mas sim, eu percebo. E Mas pronto, para a minha ambição e para o que eu tinha como objetivo, claro, não usam. ah, exato, Mas ali, achas que dava para, se calhar se não mesmo, ou seja, mantendo aquilo que estavas a fazer, achas que dava para subir a quarta ou a terceira? Eu não vi as distâncias. sim, lá está, do terceiro, como acabámos por fazer quase o mesmo tempo de corrida, eu fiquei a 4 minutos e tal do pódio. Ou seja, mas Yeah. eu acho que nos primeiros 20 quilómetros, na primeira metade, estava a dar quase tipo 2 minutos a toda a gente. Pois, Ou seja, mesmo os que ficaram no pódio, eu estava-lhes a meter 2 minutos e tal a eles yeah, também. yeah, Ou yeah. seja, por isso é que estavam a dizer que se continuares, ainda dá para o pódio. Se tivesse Sim. gerido melhor a coisa, talvez ficasse em quarto, sim, acho que sim. Eu acredito, mesmo com aquelas condições, que mais bem gerida a corrida, conseguia ter corrido abaixo de 2,40. Ahm, mas pronto, mas imagina, eu a partir do momento em que ali aos 30 quilómetros foi do género, ok, tipo, estou em quinto, vamos fazer para acabar em quinto. E aí, tipo, desliguei do objetivo de tentar ainda chegar ao pódio. E mais vale, tipo, agarrares o que tens e não te armares em parvo e depois ficas de gatas no chão. Então foi muito foi ali uma luta mental também muito grande. E sim, epá, sofri mesmo bastante. Ah, Yeah. dá para ver depois no final, quando eu cheguei à meta, que estava mesmo sem, sem energia. Tive aquele pico de adrenalina quando cheguei à meta, porque foi uma sensação de, pá, de super satisfação, como é evidente. Não só o facto de ter sido o meu primeiro Ironman, mas o facto do que tinha conseguido conquistar. Ahm, e foi muito gratificante, como é óbvio, mas a seguir fiquei completamente de rastos mesmo. Eu, inclusive, eu acho que tive quase o dia inteiro sem conseguir falar, de tão apático que estava, e mal disposto de toda a nutrição e isso. As pessoas falavam comigo e eu quase que não conseguia ter um discurso articulado. Foi, foi duro, foi duro. E tu falaste, obviamente, super contente. E a sensação que quando acabas, se calhar não quando acabas, mas vá aquele dia depois, é de ok, esta distância é uma distância que eu gostei, quero repetir, quero voltar a pensar, quem sabe em fazer outro. Ou foi do género, ok, isto correu bem, senti-me bem, mas se calhar Iron Menos não é já para a próxima semana, vá, entre aspas. Sim, sim, sim. Não, não, imagina, como começámos há bocado quando falaste da prova e como é que passou, se passou rápido ou não, como foi, e lá está, sinceramente, eu até ao quilómetro 30 da corrida, eu tive sempre muito boas sensações na prova. E senti-me sempre muito bem, o que foi, imagina, foi muito bom, ah, para mim, porque eu tinha isso também na cabeça, que era, eu quero fazer este meu primeiro Ironman, quero ser competitivo, mas quer ter uma boa experiência, não quer ter uma experiência em que começa a corrida e vou a corrida toda a sofrer. E só sofri nos últimos 10 km de corrida, por isso acho que foi muito bem conseguido. E o que eu tirei depois foi estas todas boas sensações que eu tive praticamente durante as 8 horas.
Ah, e acabei, passado um dia, pronto, porque o resto do dia a seguir, como eu te disse, quase não consegui falar, parecia um vegetal, mas no dia a seguir, quando fiz a reflexão e o balanço, foi, sim, epá, isto acho que é uma distância que encaixa muito bem em mim e quero fazer mais. Uhum. E era isso que eu te ia perguntar. Em termos de época, tu falaste que agora ias procurar, se calhar, fazer alguns 70.3. Que tipo de provas é que estás a pensar fazer? Vais fazer ainda algum full esta época? Que objetivos é que ainda tens? Pronto, sim, é isso. Imagina, a seguir ao Ironman, a semana a seguir, Foi isso férias? já estava, foi férias, exatamente, foi, tive mesmo 4 dias sem fazer nada e nem conseguia, porque só passei os dias com sono. Eu com a minha namorada a passar uns dias de férias e eu só queria era passar o dia todo a dormir e, e realmente disseram-me que a nível de energia tu sentes muito no corpo e isso é um facto. A nível muscular, surpreendentemente, passado 3 4 dias, já estava bem, já não tinha dores de pernas a descer escadas, já só ali os primeiros 2 3 dias. Mas a nível de energia e de disposição, até para treinar para o meu dia a dia, senti que estava muito em baixo ainda hoje. Ainda hoje eu comecei, pronto, eu voltei no final da semana a começar a mexer e esta semana ainda está a ser uma semana muito, muito leve, só de uns treininhos fáceis. Mas ainda agora, ainda hoje, passado uma semana e meia, estou a sentir que estou cansado ainda. Pronto. E não é brincadeira recuperar de um Ironman. Ahm, mas alterei um bocado o meu plano, sim, porque vou agora incluir mais um Ironman no calendário este ano. Ahm, e estou a pensar fazer o Ironman da Suíça no final de agosto. Ah, ok. Yeah, Bem. yeah. Foi Esse assim aí é uma duro. mudança um bocado. É duro, yeah, yeah, yeah. Mas pronto, pá, aqui em conversas com o Filipe e também com o Pilar, com o diretor desportivo da nossa equipa, pá, acho que é uma boa oportunidade porque é uma prova também semelhante à da Áustria, um bocadinho mais dura. A bike é um bocado mais dura. Mas a corrida também é uma corrida plana a seguir a uma bike dura. Eventualmente também estará calor em agosto, acredito que possa estar calor, e é 3 semanas antes de Nice, o que faz com que muita gente, se calhar, que está focada em Nice, não vá fazer a da Suíça. Vai, estamos a ver que será aqui uma boa oportunidade. Pronto, eu tinha metido, inicialmente, tinha como plano fazer mais uns 70.3 agora a seguir quando recuperasse. Mas acho que vou direto para o outro Ironman. Grande loucura. Acho que Opa, sim. olha, eu acho que é aquela coisa, gostaste da distância, correu bem e há oportunidade e é também agarrá-la, epá, é preciso e por um lado também aproveitas um bocadinho, é claro que fizeste esta semana de recuperação, mas aproveitas um bocadinho também a preparação toda que trazes da outra para Sim, agora ir sim, sim. afinando e o corpo lembra-se Exato. do que fez agora estas últimas semanas e se calhar esta preparação agora até pode encaixar. E Sim, é sim, sempre uma sim. experiência. Agora a distância full é aprender outra vez, porque agora a qualquer prova vai aparecer coisas novas. Foi esta prova que tive esta situação de começar a corrida a 1:16, agora na próxima pode-te acontecer alguma coisa que muda a prova toda e sem dúvida que é uma constante aprendizagem, o que não quer dizer que chegues lá e não possas dar o step up ainda para um pódio, para um resultado ainda Uhum. melhor. Sim, é isso. Epá, e imagina, tenho mais de 2 meses, tenho agora, neste precisamente, faltam 2 meses, o que é suficiente. Pronto, não me vou meter. Também a decisão foi a fazer um segundo Ironman, já não vou fazer nenhum 70.3 antes, ou seja, a prioridade foi recuperar deste. Agora tenho 2 meses pela frente em que progressivamente vou voltar à rotina normal e voltar a preparar somente focado nessa prova. Ahm, e pronto, estou bastante entusiasmado e motivado porque acho que pode ser também
uma boa oportunidade. Lá está, isto pode correr muito bem, como pode não correr, mas acho que a expectativa é para tentar fazer ainda melhor do que o que fiz. Ahm, e pronto, e estou entusiasmado com esta, com esta nova, com este novo objetivo dos Ironmans. Não estava de todo a achar que fosse este o desfecho e que se tivesse e que quisesse fazer um logo a seguir a ter terminado este que fiz. Eh, Portanto, estou entusiasmado, sim. Boa. Olha, obrigado pela conversa e também pela partilha aqui dos dados da prova, do treino. Acho que é sempre para quem assistiu e houve bastante gente a pedir, curiosos para saber como é que foi a tua prova e claro que acho que fez todo o sentido este podcast. E olha, desejar-te boa sorte também agora para a preparação de Zurique. Acho que é Zurique. Thun, Ahm, Thun. Ok, ok. É Não tinha ideia Ironman que era Zurique. Switzerland em Thun, em Thun. Ok. Yeah. Ahm, e acho que vai ser mais uma oportunidade. E é como tu dizes, pode correr muito bem, pode dar para um pódio, também pode ser uma prova que não sai tão bem, mas acho que é o processo até. Pá, isto. Umas provas quase que dão para as outras, como nós dizemos, há umas provas que é para aprender e há outras que é para colher os frutos. Exato, acho que é Um, isso. e pronto, é mais uma experiência, é ganhar prova após prova que a malta se vai consolidando. E, e olha, quem sabe um slot para o Havaí, É que isso, agora já epá, é para eu o Havaí, não agora. é? Agora já vai, exatamente. Quantos Eu slots agora. são? São. Acho que são dois. Acho que são Ok. só duas. Yeah. Mas sim, isso também acaba agora por ser uma coisa que me entusiasma. Antes não Yeah, era todo uma coisa que tivesse na minha cabeça, mas agora, pá, especialmente pronto, depois desta prova e desta minha performance e de todas as sensações que tive, yeah. isso acaba por ser agora uma coisa que está na minha cabeça também. Sim, sim. E é um E, grande e- objetivo porque, e estou-me a tentar lembrar, eu penso que já não me querem enganar, mas eu acho que o último português a estar no Havaí foi o Pedro Gomes, como pro. E se não foi em Uhum, 2017, foi em 2018, penso eu. é possível. É. Portanto, já há muitos anos que não temos um português no Havaí. Eu acho que o Filipe nunca foi, ou Não, de não. Ironman. Tipo, não, Por isso nunca isso, foi. o último foi mesmo o Pedro Gomes. E Yeah. portanto, e ser no Havaí tem sempre aquele. Também pode ser nisso, se for o outro ano, mas agora já, a partir de Sim, agora, todas as é provas da tudo lá. Ironman já é para o Havaí, que é É mais tudo lá. mítico, não é? Yeah. Acabou. Yeah, exato, Yeah, sim, sim. yeah. Sim, também era Por isso. Imagina, isso, pá, porque eu agora com o quinto lugar, aquilo dava três slots, dava três slots. E havia, estava o rumor a correr que o Mickey Wise não ia ter a slot. Ou seja, eu estava ali muito à beira de se calhar a poder conseguir a slot, dependendo, porque depois o belga que ficou em quarto, o Cris falou com ele e ele também disse que não estava interessado. Então eu pois. fiquei assim, epá, será que vou ter agora uma slot para nisso? Assim, tipo, caída de sei lá eu onde, que isso não era de todo um objetivo. E até fiquei entusiasmado, mas pronto, depois afinal o Mickey Wise levou a slot com ele. E pronto, e é isso. Acho que agora é tentar agarrá-la para o vai. E, e pronto, e estou entusiasmado. Vamos ver. Sim, e aí com muito calor, muito, muito calor. Exato, é isso. Se Vá, eu gosto de obrigado. calor, vá, Isso. vá, olha. Obrigadão. Calor e Obrigado pelo umidade, só convite. mais a umidade. Exato, exato. Vá, um abraço, Vá, obrigado. Opá, boa obrigado. conversa e boa sorte aí na prep para a próxima. Tchau, tchau. Tá, Obrigado a todos. obrigado. Um abraço. Tchau, obrigado.